Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Você está no canal Rua Kadosh, em hebraico Rua HaKodesh, e eu gostaria de mais uma vez compartilhar um vídeo com você. O tema desse vídeo é exatamente isso, a palavra morte. É um assunto que muitos não gostam de falar, mas é um assunto muito necessário. Porque todas as pessoas que nasceram nessa terra, um dia vão morrer. Todos nós. Então ninguém está livre disso. E começa assim, ó, Provérbio 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O que a Bíblia começa a dizer aqui? Há caminhos que o homem começa a seguir que parece o caminho certo, mas no fim dão caminho da morte. Todos vão morrer, como disse agora, mas existem pessoas que procuram um caminho, encurtar o caminho para morrer, através do caminho que essa pessoa toma, através das decisões que essas pessoas tomam. Então é muito perigoso tomar caminhos perigosos que só trazem a morte. Isso vai de vício, companhias de pessoas, tudo. Por isso que nós temos uma cabeça para pensar, discernir entre o certo e o errado, para podermos viver nessa terra um período, não de que seja 1000 maravilhas, não é isso que eu estou dizendo, mas pelo menos afastar-se do mal. O importante é afastar-se do mal, porque a morte está ligada com a maldade. Então uma coisa puxa a outra. E diz assim, Hebreus 9:27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, todo ser humano que nasceu nessa terra vai morrer. Mas nós morremos só uma vez, fisicamente falando. Não existe a palavra reencarnação na Bíblia. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. É por isso que está escrito em Ezequiel, a alma que pecar, esta morrerá. E também está escrito na Bíblia, a morte e a vida estão no poder da língua. É importante aquilo que nós falamos, é importante o caminho que nós propusemos a seguir, e nós temos certeza que enquanto nós estamos vivos, nós podemos nos prepararmos para uma vida eterna, no qual Jesus prometeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então estamos diante dessa palavra aqui, morte. E esses caminhos de morte aqui, que eu falei para você, são os caminhos que as pessoas, por livre e espontânea vontade, preferem seguir. Esse vídeo foi idealizado, foi orado para abençoar a sua vida. E eu quero falar um testemunho para você agora, o que ocorreu comigo. Quando a minha mãe faleceu em 2002, mais ou menos lá pelas 2 horas da manhã, eu acordei. E naquele momento eu comecei a orar. E eu disse para Deus, eu sabia que minha mãe estava morrendo naquela hora. E eu disse para Deus, pode levar, Senhor. Deus é tão bom que até na morte da minha mãe, Ele me acordou de madrugada e eu sabia que ela estava morrendo naquele horário. Era 2 horas da manhã. 2 horas. 2:10, mais ou menos isso. Depois que eu soube na notícia, eu já sabia, porque Deus já tinha me falado. Mas isso foi na quarta. Na segunda, no domingo anterior que eu estava na igreja, Deus usou o pastor para falar no púlpito que naqueles dias ele estaria tirando uma pessoa da terra e plantando uma florzinha no céu. Só que eu não sabia que essa palavra era para mim. E na hora que eu soube da notícia da morte da minha mãe, eu me lembrei daquilo que o pastor falou na igreja no domingo anterior. No domingo ele falou isso e na quarta ela faleceu. Foi uma palavra profética. Depois disso, que minha mãe faleceu, os meses se passaram. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho,
a minha mãe não era mais aquela pessoa doente, mas ela tinha uma imagem quando ela tinha saúde nesse sonho, e havia muitas pessoas com ela. Pessoas de roupa branca, pessoas felizes nesse sonho. E eu queria lá chegar perto dela, não dava. No sonho ela dava tchau para mim. E ele estava assim, para pegar um avião, né? Estava no pátio do aeroporto para subir aquela escada para pegar o avião. E a companhia daquele avião era uma companhia israelense chamada Air Al. Isso chamou muito a minha atenção. Por mais que eu tentasse ir com aquelas pessoas, eu não conseguia. De repente, aquelas pessoas entravam naquele avião e voavam para Israel. Por que Deus me deu esse sonho? Para me mostrar que a alma da minha mãe foi salva. Foi um sonho. 3 meses depois que ela faleceu e nunca mais. Depois disso, muitos anos se passaram, faleceu o meu pai. Aconteceu a mesma coisa. O meu pai, muito incrédulo, como tinha sido o exemplo da minha mãe, mas também aceitou Jesus, recebeu Jesus comigo. E ele acabou, eu fiz uma oração por ele e ele se arrependeu dos pecados dele no hospital, porque ele teve um derrame, mas ele conscientemente recebeu Jesus comigo, através da minha vida. Aí eu disse para Deus, Senhor, tu pode levar agora. Né? Não que eu desse ordem para Deus, que dizer, Senhor, muito obrigado, agora ele está pronto para partir. Voltou a piorar, e no dia que ele estava pelas últimas vezes no hospital, ficou internado, ficou em coma. Eu estive no hospital, aqui em São Paulo, e naquela noite eu estava sozinho, eu me ajoelhei no meio do hospital, eles tinham que fazer um procedimento com ele, e não tinha mais jeito mesmo. Eu ouvi no hospital, estava praticamente morto, ele se mexia, mas nem me enxergava mais. Na hora que eu me ajoelhei no hospital, eu falei, Senhor, se tu quiseres levar, pode levar que eu estou satisfeito. Vim para minha casa, fizeram o procedimento. 2 da manhã, a exemplo, como foi com a minha mãe, o Senhor me acordou. Aí eu orei da mesma maneira, falei, Senhor, se tu quiseres levar, pode levar, Senhor, muito obrigado. Voltei a dormir. Depois de algumas horas, meu irmão me ligou dizendo que meu pai tinha falecido e eu já sabia. Pois bem, no dia do velório, que estava velando o corpo do meu pai, eu fui na lanchonete de um primo meu para avisar pelo Facebook que meu pai tinha falecido para alguns amigos. No momento que eu estava no computador daquela lanchonete do meu primo, apareceu um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Esse rapaz era de uma igreja muito conhecida, uma igreja muito séria. E esse rapaz olha para mim, sem me conhecer, e fala para mim dessa maneira: homem, alegre o seu coração, você não pediu? Foi eu que recolhi. Foi eu que fiz. Alegre-se, porque a minha palavra foi cumprida na tua vida. Deus falou através daquele rapaz que ele que levou o meu pai embora. Nunca vi aquele rapaz na minha vida e nunca mais voltei a ver. E ele me deu um abraço, eu lembro que ele me deu um abraço ali, como se fosse Deus me dando um abraço, confortando a minha vida, mas dizendo para mim, eu recolhi. Então eu estou te dando esse testemunho através do meu pai e da minha mãe, dessa maneira que foi. Né? Na minha mãe, Deus deu um sonho, 3 meses depois que ela faleceu. O meu pai já não. No dia do velório, que eu estava sozinho na lanchonete do meu primo, eu não estava nessa hora no velório, eu fui avisar. Minha esposa ficou lá com o corpo, e eu fui lá nessa lanchonete, e Deus manda um servo dele para falar para mim: na noite passada você não tinha entregue nas minhas mãos? Foi desse jeito. Então o Senhor, o Todo-Poderoso, usou essa pessoa para falar comigo
a respeito da alma do meu pai e a respeito da alma da minha mãe. Exatamente isso que aconteceu. E por isso que eu estou falando sobre a morte. Porque o Senhor, Ele me falou que levaria, né? Ele me falou, levei o teu pai e levei a tua mãe. Eu levei. Isso é muito importante porque quando Deus fala que Ele levou, porque foi Ele que recolheu. Deus recolhe a alma. Por isso que eu comecei esse vídeo dando esse testemunho. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. O caso da minha mãe e do meu pai terminou para a glória de Deus, mas muitas pessoas, como está escrito aqui, ó, caminhos da morte. Existe a morte, que quando a pessoa morre, ela deixa esse corpo, ela vai direto para a presença de Deus. Existe a morte, quando a pessoa fecha os olhos para este mundo, ela não vai para a presença de Deus. O Senhor tocou no meu coração fazer esse vídeo sobre a morte, para que nós estejamos atentos de que mais dia ou menos dias, crianças morrem, adolescentes morrem, rico morre, pobre morre. Independente da raça, independente da condição social, todos nós deixaremos essa terra. Mas eu dei o testemunho dos meus pais através desse vídeo para te encorajar, para orar pelos seus entes queridos, porque Deus é fiel para salvar. Seja abençoado por esse vídeo, em nome de Yeshua. Amém. Olha o que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes 12:7. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e ao pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, Paulo está dizendo que está rogando para que o Senhor nos santifique no espírito, na alma e no corpo. Nós fomos formados por 3 partes: Rua, espírito; Nefesh, Neshama, alma; e o corpo, espírito, alma e corpo. Nós somos formados por 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. E o Paulo diz para que sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na volta de Jesus. Temos que cuidar do nosso espírito, temos que cuidar da nossa alma e temos que cuidar do nosso corpo. Essa é nossa responsabilidade. Estão conectados o espírito, a alma e o corpo. E aquele Eclesiastes que eu acabei de ler para você, presta atenção onde eu deixei marcado. E ao pó volte a terra, como era, o espírito a Deus que o deu. Presta atenção que espírito está escrito de letra minúscula. Aqui está dizendo do espírito que Deus colocou no homem. Da mesma forma como na Torre de Babel, Deus disse: o meu espírito não habitará com o homem, porque a imaginação dos seus pensamentos é má. E ali Deus diminuiu o tempo de vida do ser humano. Não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito do homem. É por isso que Provérbio 20:27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, no qual ele esquadrinha no mais íntimo do nosso ser. Então, quando você recebe, aceita, abre o seu coração para o sacrifício de Yeshua, de Jesus, o Espírito de Deus, ele vem e recria o seu espírito. As pessoas que não têm a Deus, ela tem espírito? Tem. Mas é como se fosse morto. Mas quando o Espírito Santo vem e recria o teu espírito, a Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele.
Por isso que Deus fala no nosso espírito. Mas nós temos uma alma. E aqui em Provérbios, Eclesiastes, 12:7, está escrito de uma forma poética quando que a alma se desprende do corpo. Essa ligação da alma no espírito é chamado de... Está escrito aqui, o fio de prata. Pessoas que praticam projeção astral, já ouviu falar projeção astral? Elas sabem do que eu estou falando. Estou falando de pessoas que do outro lado. Eu estou falando aqui de Bíblia. Mas pessoas ligadas a essas práticas de ocultismo sabem o que é isso. Fio de prata. É a ligação da alma e do espírito. É por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E ela divide alma e espírito juntas e medulas. E essa palavra é apta para discernir os pensamentos. Por isso que a palavra de Deus em nós implantada é poderosa para salvar as nossas almas. E como eu disse para você aqui, Paulo fala conservar o espírito, a alma, aqui ó, espírito, a alma e o corpo. E aqui em Eclesiastes está dizendo que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Toda pessoa que morre, espírito, alma e corpo, o espírito imediatamente volta para Deus. Está escrito aqui. Toda pessoa. O espírito volta a Deus. Os animais não têm espírito, só os homens. Então o espírito volta a Deus na hora que a pessoa morre. O corpo, que é essa casa aqui, ele cai. A carcaça. Mas tem a alma. Aqui em Eclesiastes, preste atenção. Aqui no livro de Eclesiastes, está dizendo que ao pó volte a terra o quê? O corpo. E o espírito volte a Deus. É por esse motivo que Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já ouviu isso? Jesus entregou o espírito ao Pai. O espírito voltou para a glória. O espírito. Não estou falando da alma. Então está aqui em Eclesiastes. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e ao pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Por isso que o espírito é a letra minúscula. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida material, que inclui o nosso corpo. Então vamos cuidar. Vamos manter o nosso espírito, alma e corpo íntegros, limpos, purificados para a volta de Yeshua, Jesus. Seja pelo arrebatamento ou seja pela morte física. É isso que Paulo está dizendo. Se Jesus voltar na minha vida ou na sua vida, seja pelo arrebatamento ou pela morte, o nosso espírito, alma e corpo tem que estar preparados. O espírito volta para Deus e o corpo vai para o pó da terra. Está escrito aqui em Eclesiastes. Amém? Seja abençoado por essa palavra, em nome de Yeshua. Preste atenção agora que eu vou mostrar para você. Lucas 16, 22 e 23 diz assim: Aconteceu, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 12, 20. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqui, em Lucas 16, 22 e 23, está falando da parábola do rico e Lázaro.
essa parábola de rico e Lázaro vai do versículo 19 até o versículo 31. Aqui é o seguinte, aqui é uma parábola não, aqui é um texto, é uma história que Jesus contou. Aqui não é uma parábola, é uma história que Jesus contou. Porque aqui ele dá nomes. Um chamava-se Lázaro e outro ele chamou de rico. Então ele está dizendo que tinham duas pessoas. E essas duas pessoas conheciam as leis de Deus. Eu vou te provar no texto. No texto. É que nem hoje. Dentro de uma igreja, existem pessoas que frequentam a igreja. Principalmente igrejas mais ricas, existem muito pessoas com certo poder aquisitivo menor e tem pessoas abastadas também. Tanto o rico como o pobre, todas são bem-vindas na casa de Deus. A Bíblia diz que sempre existirá pobre e rico no mundo. Sempre existirá. E desde que o mundo é mundo, sempre teve pessoas ricas e pessoas pobres. Então isso é normal. Mas aqui está dizendo que tanto o pobre quanto o rico iriam morrer. Não importa ser pobre, ser rico, não importa. Todo mundo morre. E o texto é bem claro. Mas diz que o mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. A Bíblia não está dizendo que por a pessoa ter dinheiro ela vai para o inferno ou pela pessoa ser pobre ela vai para o céu. Não é isso que o texto está focando. O texto está focando de uma pessoa abastada que se preocupava mais com as coisas materiais. E o outro até era doente, o mendigo. Você já percebeu que existe muitas pessoas, eu estou falando até dentro de igreja, que aquela pessoa tem um carro bonito, tem uma situação financeira bonita, ela tem mais atenção da liderança do que aquela pessoa mais humilde? Ou estou falando alguma besteira? Você já percebeu isso? Infelizmente, as pessoas olham para o status da pessoa. As pessoas devem ser tratadas igualmente. E não pelo carro que ela tem, pela conta bancária que ela tem, ou pela posição que ela ocupa. E aqui está dizendo que esse rico não foi para o seio de Abraão. Então tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm carros, têm mansões, que pensam que pode comprar a Deus. A salvação é individual. Avram, como ele chamava Avram, ele era rico. Mas ele largou tudo para seguir a Deus. Jó também era riquíssimo. Eu estou dando exemplo para você de dois grandes homens que eram riquíssimos e que a Bíblia fala muito bem deles. Abraão e Jó. Dois homens ricos. Então o fato de ser rico não quer dizer que a pessoa está perdida. Não, Deus olha o coração da pessoa. Mas o coração deste homem aqui não estava nele. E esse homem estava em tormentos. Já viu pessoas que gostam de ostentar em cima das outras? Em todas as áreas da sociedade? E infelizmente, dentro de muitas igrejas? Você já percebeu que muitas igrejas, aquela pessoa que tem uma situação financeira muito melhor, já é dado um cargo para aquela pessoa? Sem passar por um critério? Em muitos locais, o critério é o bolso, é a situação da pessoa. Infelizmente, é assim. Não só em todos os lugares, mas é na maioria dos lugares, infelizmente. Mas aqui, nesse texto, diz que o mendigo morreu, como está escrito aqui, foi levado pelos anjos e o outro estava em tormentos. E é interessante, olha o que ele disse. Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse rico sabia quem era Abraão. Ele conhecia a palavra de Deus. Está escrito aqui, ó. Ele diz assim, está no versículo 24.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A perdição eterna, está escrito aqui, ele estava sendo atormentado. A alma deste homem estava sendo atormentada. Porque quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus. Você viu na imagem anterior? O espírito volta a Deus, o corpo vai para o pó da terra. A alma deste homem estava sendo atormentado pela chama. Olha aqui que disse Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem tampouco de lá para cá. Então não tem como de um lugar para o outro. No momento que a pessoa morre, o destino eterno dela está definido. É isso que está escrito aqui. O problema das pessoas é quando fecha os olhos. Um pastor amigo meu sempre fala, eu gravei isso na minha mente, frases dele: o problema é como nós fechamos os olhinhos para essa terra. Quando eu e você fecharmos nossos olhos, onde eles vão se abrir? Onde os olhos da alma vão se abrir? Fica essa pergunta aqui. E diz aqui: então replicou, versículo 27, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Este homem que tinha morrido, ele lembrava-se que ele viveu na terra. Eu vou repetir. Está aqui. Foi Jesus que falou. A pessoa que morre, ela se lembra que esteve na terra. Eu te imploro que te mandes da minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Preste atenção, 5 irmãos. Por que a Bíblia está dizendo que ele tinha 5 irmãos? Aí veio o conhecimento da gemátria. 5 irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 irmãos. Olha aqui, ó. Você tem 5 dedos nas suas mãos. Quando esse homem olhava para as mãos dele, ele lembrava de uma coisa: 5 irmãos. 5 simboliza, sabe o quê? O número 5? 5 simboliza a letra Rei do nome de Eterno. A letra Rei é a letra do sopro. Que sopro? O sopro do Espírito Santo dentro de nós. A letra Rei, é por isso que a letra Rei no nome de Deus aparece 2 vezes. Daqui a pouco você vai ver. A letra Rei, ela simboliza a Torá, que eu acabei de falar, os 5 primeiros livros. A Torá, o coração da Bíblia. É por isso que Jesus falou: eu não vi cancelar a Torá. Ele falou lá, foi traduzido como a lei e os profetas, a Torá e os profetas. Jesus falou: eu não vi anular, eu vi cumprir. Então esse homem tinha 5 irmãos. O 5 aqui, o número 5 é o símbolo de Bereshit. Agora eu estou falando no hebraico. Bereshit, o primeiro livro. Shemot, o segundo livro. Shemot, o segundo livro. Vaikra, que você conhece como Levítico, o terceiro livro. Bamidbar, no deserto, o 4º livro. E Devarim, que você conhece como Deuteronômio, é o 5º livro. O fato deste homem ter 5 irmãos é uma prova que as obras das mãos desse homem não foram aceitas por Deus, não foram aprovadas por Deus. E esse número 5 simboliza a letra Rei, que é a letra do sopro do Espírito Santo, a letra do sopro. Por isso que essa letra aparece 2 vezes no nome de Deus. E essa letra, esse número 5 também simboliza a Torá. Por que a Torá?
O texto vai provar isso, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Porque os mandamentos estão na Torá. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Torá, que você conhece como lei, estão os mandamentos de Deus. E Jesus disse, eu não vi cancelar, eu vi cumprir. Está escrito, eu vi cumprir os mandamentos. Os mandamentos de Deus, se você os praticar, se eu praticar também, nos impedirão de ir para este lugar que este homem foi. Por isso que ele tinha 5 irmãos. Simboliza os 5 livros da Bíblia, a Torá. Olha o que ele fala. Porque tenho 5 irmãos, versículo 28, para que lhe des testemunho. Olha, a fim de não virem para este lugar de tormento. Ele sabia que esses 5 irmãos na terra, e cada irmão dele simboliza um dos livros da Torá, que são 5, que eu acabei de falar para você, para que não venham para este lugar de tormento. A graça, através de Jesus Cristo, nos salva. Mas o que te mantém no caminho é a obediência, são os mandamentos. É por isso, quando uma pessoa que se diz ser de Deus e diz para mim, irmão, é Velho Testamento, essa pessoa está no caminho do inferno. Porque essas pessoas que combatem a Torá, a Sagrada Torá, os 5 primeiros livros na Bíblia, sabe por que combate a Torá? Porque ali tem mandamentos. E Jesus disse, os meus mandamentos não são pesados. Através do Espírito Santo, simbolizado pela letra Re, a letra do sopro, você pratica os mandamentos naturalmente. Porque o próprio Espírito Santo em você, ele não te traz peso. Então você pratica qualquer mandamento de Deus normalmente. Amém? Versículo 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Olha aqui de novo. Olha a resposta de Abraão para esse homem rico. Está falando a respeito dos irmãos dele que estavam na terra. Ele já tinha morrido. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-os. Quem disse esse texto foi o próprio Jesus. E Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus também disse, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra não foi dita por Paulo, nem por Pedro, por nenhum dos apóstolos, mas foi pelo próprio Yeshua, Jesus. E eu vou ler de novo para você. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés simboliza os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, escrita por ele, e os profetas. Por que aqui é usado o termo Moisés e os profetas? Ouça-os. Eu falei para você agora que o número 5, né, simboliza os 5 primeiros livros. E aqui de novo confirma Moisés, porque ele escreveu os 5 primeiros livros. Então Abraão está dizendo, Abraão, hein, que também fazia parte da Torá, tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Então os irmãos desse homem tinham que ouvir o quê? Os mandamentos de Deus, através de Moisés, que é a Torá, e os profetas. Está cheio de profeta na Bíblia, que ele dizia, assim diz o Senhor, arrependas. Assim diz o Senhor, arrependas. Assim diz o Senhor, arrependas. Então o mandamento de Deus te mantém no caminho. Mas Deus sempre levanta um profeta quando a gente escorrega. Assim diz o Senhor, se arrepende. É por isso que está escrito aqui, ó, Moisés e os profetas. Está falando da Torá e dos profetas. E Jesus disse, eu não vim anular a Torá e os profetas, eu vim cumprir. Quer ir para junto de Deus? Cumpra os mandamentos. Vou te dar um exemplo, os 10 mandamentos. Cumpra aquilo. Se você cumprir, não se preocupe com esse lugar de tormento. Amém? E ele disse, mas ele insistiu, não, pai Abraão,
Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele queria que fosse algo sobrenatural. A Moisés, os profetas, a palavra de Deus não será suficiente para salvar os meus irmãos. Olha a resposta de Abraão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Olha o que Abraão falou. Se eles não ouvem a lei de Deus, através dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e se eles não se arrependem pelos profetas de Deus, eu estou falando profetas da Bíblia e estou falando de profetas que Deus tem hoje na terra. Que profetas são esses? São aquelas pessoas que Deus prepara para chegar em você e diz assim: larga, o Senhor está me mostrando que você está em pecado, larga o seu pecado. São os profetas. Existem profetas na terra. Existe ainda profetas na terra. Os mandamentos e os profetas. O verdadeiro profeta, ele é odiado pelas pessoas, porque ele aponta o dedo e fala: assim diz o Senhor. Quando um profeta chegar em você e te repreender por alguma coisa, agradeça a Deus, porque é o amor dele, através daquela pessoa, para que você não se desvie e venha para esse lugar de tormento. Amém? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. É Lucas 12, 20. Jesus está falando, no versículo 13 ao 21, Jesus reprova a avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro. Por isso que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro, riqueza. E ele diz assim, está falando de um homem que ele tinha muitos bens. E muitas pessoas que têm muitos bens, muitas, não são todos, graças a Deus não são todos, eles pensam que eles não vão morrer. Eles pensam em curtir a vida, fazer o que querem. E olha que Jesus fala aqui. Usou até o nome de Deus aqui, olha, o nome do Pai. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Lembra que eu falei que o espírito volta para Deus, o corpo vai para o pó da terra, pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Olha a resposta aqui que Jesus nos fala. Aqueles bens, aquela pessoa que só pensa em bens materiais, aquilo que você que tem muitos bens materiais, graças a Deus por você ser próspero, ter bens materiais, ser usado corretamente é bênção de Deus na sua vida. Mas tem pessoas que têm muitos bens materiais, mas não têm vida, não têm Jesus, não têm paz, não tem nada disso. Mas aqui está dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. Olha o texto está dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. O dinheiro não vai te salvar. A parte material não vai te salvar. Jó disse: nu eu vim, nu eu irei. Bendito seja o nome do Senhor. Até para morrer, alguém vai ter que vestir você. Alguém vai ter que carregar você. E o dinheiro não vai te acompanhar. Eu posso dizer para você, em nome de Yeshua: caixão não tem gaveta. Para onde nós iremos, seja para a vida eterna, ou seja para o tormento eterno, não podemos levar daqui nada. Nada. Nem a roupa do corpo vai. Portanto, nós temos que cuidar da nossa salvação. Paulo falou: desenvolvei a vossa salvação. E também ele disse a Romanos 12: renovai pela renovação do vosso entendimento, para que vós possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema está na alma. E quando a alma se desprende do espírito, quando eu e você fecharmos os olhos para esta terra, para uns vai ser alegria, e para outros, eu vou usar um termo aqui, o bicho vai pegar.
Você me entendeu? O bicho vai pegar. Mateus 10, 28. Olha o que diz aqui. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. A alma não morre. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Daqui a pouco eu vou te falar porque vai perecer no lago de fogo a alma e o corpo. Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas até aqui, não se apegue a nada material. Use aquilo que Deus te deu para a glória dele. Abençoe pessoas, abençoe a sua família, mas não se apegue a essas coisas. E nunca se esqueça, nós vamos morrer. E ninguém sabe o dia que vai morrer. Crianças morrem, adolescentes morrem, pessoas de meia idade morrem e velhos também morrem. Todos nós morreremos. Só que a morte, ela é uma bênção, porque a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte é uma bênção para aquele que está com Yeshua, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele, não existe outro. Yeshua. Seja abençoado por essa palavra. Amém. Vejam isso agora que eu vou mostrar para você. Aqui está escrito o nome verdade em hebraico. Aqui tem uma letra, duas letras, três letras. Aqui está escrito Emet. Aqui um E, um M e um T. Emet. Emet na língua santa, na língua sagrada é verdade. Emet significa verdade. Ok. Presta atenção nessa primeira letra aqui, ó. Essa letra aqui é a primeira letra do alfabeto, chamada Aleph. Coloquei ela aqui em cima também. Essa letra sozinha simboliza Deus. E eu vou te provar por quê. Aqui em cima de mim está o nome de Deus, as quatro letras, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Essa letra aqui, Rei, que eu falei para você em imagens anteriores, ela vale 5. Eu falei para você da parábola de Rico e Lázaro. E ele falou assim: eu tenho 5 irmãos. Essa letra aqui, ó. Você pode ver que essa letra ela tem uma abertura aqui. O que é isso? Essa letra é chamada a letra do sopro. É onde o Espírito de Deus sopra. Então nós devemos nos permitir ser cheios do quê? Do Espírito Santo. Amém? Essa letra vale 5. Então vamos lá. A letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Eu coloquei aqui, esta letra é igual ao tetagrama, o nome de Deus. Aqui tem 26, aqui tem 26. Vou te mostrar. Essa letra aqui, ó, é chamada de Yud, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Ela vale 10. Olha ela aqui, ó. Nessa letra aqui, essa letra sozinha, inteira, ela vale 1, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Essa aqui é a letra de Deus. Só que aqui, ó, essa parte aqui, ó, você pode ver, é esta letra aqui, ó. Essa parte de baixo, você está vendo aqui, também é essa letra aqui. Então essa letra aqui do tetagrama, no nome do Todo-Poderoso, ela está aqui e ela está aqui. Essa letra aqui, ó, chama-se Vav, tá? Ela está aqui de atravessada. Deu para entender? Porque no alfabeto hebraico as letras vão se juntando formando outras letras. Então por que eu coloquei Aleph é igual ao tetagrama, o nome de Deus? Por quê? Essa letra sozinha aqui, ó, ela vale 10. E essa letra sozinha vale 6. Então vamos lá. 10 aqui, que é esta letra, mais 10 aqui, que também é esta letra, Yud, mais 6 aqui, que é o Vav, que é esta letra aqui, dá 26. 10 mais 10, 20, com 6, aqui ó, 26. Ao nome de Deus, Yud aqui ó, vale 10. O Rei vale 5.
O Vav vale 6 e o Rei vale 5. Somando aqui 10, 5, 6 e 5 dá 26. Tá vendo? Essa letra sozinha, né? São duas letras, duas que se repetem, uma não, dá 26. Então a letra Aleph é igual ao nome de Deus. E na palavra aqui, ó, verdade, emet, verdade, ó a letra aqui, ó. Significa que a verdade está em Deus. A verdade está em Yeshua, Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou emet, aqui ó, emet, verdade. Emet, verdade. Então, a verdade está em Deus. A verdade está em Yeshua, Jesus. A verdade está no Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. A verdade está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Aceite ou não aceitem. Goste ou não gostem. Por isso que se levantam muito contra a palavra de Deus. Você já deve ter percebido isso. Então, Emet, verdade. Esta letra começa o nome Emet, quer dizer verdade. A verdade começa em Deus, em Jesus. Amém? Na imagem anterior, eu mostrei para você este nome aqui, ó. Emet, verdade. Agora preste muita atenção no que você vai aprender agora. Direto do hebraico. Emet é verdade. E eu mostrei para você que essa letra sozinha simboliza Deus. Essa letra sozinha, a letra Aleph. Se eu tiro essa letra Aleph, que é a letra de Deus, que dá o nome verdade, se eu tiro Deus da verdade, forma outro nome, essas duas letras aqui, ó, o Mem e o Tav. Met, M-E-T. Morte. Emet, verdade. Aqui tem som de E. Emet, verdade. Met, morte. Aqui está a palavra morte do hebraico. M-E-T. Aqui é o M, aqui é o E e aqui é o T. M-E-T, morte. Quando você tira Deus da sua vida, a morte começa a reinar. Não tire Deus da tua vida, não tire Jesus da tua vida, Yeshua, e não tire o Ruach HaKodesh da tua vida, o Espírito Santo, senão você vai entrar em morte. Tudo que não tem Deus é morte. É por isso que Apocalipse 2,15 diz: ficarão fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você. O oposto de verdade é mentira. Eu tenho um vídeo no meu canal aqui que eu falo sobre duas palavras antagônicas. Assiste lá, que eu falo da verdade e da mentira, aqui no meu canal. Mas a verdade é só com Deus. E aqui está falando de morte. Sem Deus, tudo é morte. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, é morte. Por isso que eu coloquei esse versículo do Apocalipse. Todo aquele que ama e pratica a mentira, mentira te leva à morte. Está dizendo que ficarão de fora da salvação, da vida eterna. Todo aquele que pratica a mentira. Mentira no hebraico é sheker. Assiste o meu vídeo que você vai entender. A mentira é o oposto da verdade. E a verdade sem Deus, aqui a letra, aqui a Deus, aqui simbolizado nessa letra, gera morte. Cuidado com a mentira. Porque a mentira pode nos levar, está escrito aqui,
todo aquele que ama e pratica a mentira. E Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, Satanás, Ra-Satã. Ele é o pai da mentira. Cuidado, porque a mentira pode nos levar para a perdição eterna, para a morte eterna. Fica aqui o atento, fica aqui o alerta. O alerta na nossa vida, cuidado com a mentira. Não se afaste de Deus, porque se eu e você se afastarmos de Deus, gera morte na nossa vida. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Preste muita atenção agora, para finalizarmos. Aqui você está vendo a palavra met, que é morte. Aqui tem 3 versículos e aqui tem alguns números. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha o termo que Daniel está usando, horror. Já ouviu falar em filme de terror? Horror eterno. É muito forte isso. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Jesus disse a mesma coisa. Horror eterno. É muito preocupante essa palavra. Para a vergonha e horror eterno. Quer dizer que a alma vai passar por tormentos. Por isso que na parábola de Rico e Lázaro, ali nem é o lago de fogo ainda. Aquele homem já estava passando por tormentos. Mas aqui, em Daniel, está escrito que muitos ressuscitarão no pó da terra. Toda pessoa que morreu, o corpo foi para o pó. Mas um dia todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para o tormento eterno. É interessante que está escrito que ressuscitarão tanto quem morreu com Deus. É por isso que no arrebatamento as pessoas que morreram ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos ressuscitaremos, seremos transformados com o corpo imortal e subiremos. Mas o que me chama a atenção é isso. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. É por isso que Apocalipse diz que o mar deu os mortos, porque muitas pessoas morreram no mar. Até o mar vai dar conta do pó na ressurreição daquele dia. Todas as pessoas ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e conjunção, horror eterno. O inferno é real. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar, olha aqui, salvar a vossa alma. Não é o espírito, não é o corpo, é a alma. Salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela salva a nossa alma. O Espírito Santo recria o teu espírito. O teu corpo é você que cuida, mas a tua alma tem que ser restaurada pela palavra de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não entre na forma das pessoas. Não é porque todo mundo faz, você deve fazer. Tenha bom senso. Faça uma filtragem, o que é bom para você e o que não é bom para você. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. Aquele que vencer não se preocupe com a segunda morte, porque estará
com Deus, com Yeshua, estará no reino de Deus. Então aqui a palavra met, morte. Essa letra aqui, men, vale 40 do alfabeto hebraico. Essa letra aqui é a última, tav, vale 400. Essa letra aqui, men, ela simboliza água. Mas no contexto de morte é água suja. Que tipo de água você tem permitido que entre nos seus olhos? A Bíblia diz que aquele que busca o Espírito Santo, no seu interior fluirá um rio de água viva. Mas no caso da morte, água suja. Deixa eu te dar um exemplo de água suja. Tá vendo isso aqui? Ó. Através desse aparelho, você pode beber, através dos teus olhos e dos seus ouvidos, água limpa ou água suja. Que tipo de água você permite que esse aparelho aqui, aqui, ó. Que tipo de água você permite que este aparelho entre nos teus olhos? Pela manhã, quando você acorda, você já enche os seus olhos, você já enche a sua alma de água suja? Ou você usa esse equipamento para trazer água limpa para os teus olhos? É por isso que a maioria das pessoas que você vê nos ônibus já acordam conectadas com isso aqui. E eu posso te garantir que quase 100% dessas pessoas não estão tomando água limpa, não estão bebendo água limpa, sim água suja. Porque isso aqui pode ser bênção ou maldição na sua vida. Depende de como você usa. Você não precisa sair da sua casa para decretar como será a sua vida eterna. Isso aqui, estou dando exemplo do celular. Pode ser a televisão, pode ser o computador. Isso aqui pode te levar para a perdição eterna. Você não precisa nem sequer sair da sua casa, porque aqui tem tudo. E o inimigo vai usar isso aqui para que você tenha uma mente cauterizada. E uma vez que a sua mente está cauterizada, a palavra de Deus não vai conseguir entrar. Cauterizar quer dizer queimar. Tem que ter arrependimento. Eu te faço um desafio. Acorde pela manhã. No meu caso, eu vejo a previsão do tempo, eu vejo o trânsito. Quando eu vou de carro, até quando eu vou de ônibus, eu vejo a previsão do tempo e o trânsito. Guardo o meu celular. Eu faço um percurso a pé todos os dias, geralmente em jejum, meditando na palavra de Deus. E sabe o que acontece? Deus fala comigo. Porque quando você se prontifica a querer ouvir a Deus, Ele vai falar com você. De manhã é o melhor momento de Deus falar com você, porque a sua mente está limpa. Mas não, a maioria começa a encher a mente das coisas desse mundo. Mas eu prefiro que Deus fale comigo. Foi dessa maneira que o Senhor fez que eu fizesse esse vídeo. Andando, meditando. E o Espírito Santo me confirmou fazer esse vídeo sobre a morte. Ainda usou 2 rabinos. Eu falei, é a confirmação que eu precisava. Então o Senhor me ordenou fazer esse vídeo para mim e para você. Amém? Então aqui, ó, o men é água, 40. E o tav simboliza a marca. Já ouviu falar da marca da besta? Aqui a letra tav. Aí, ó. Porque essa letra aqui simboliza 2 coisas. Cruz, porque ela também tinha formato de cruz, numa outra maneira de escrita, e marca. Tav. Quer dizer que a água suja deste mundo, tudo que não presta, vai te marcar para a vida eterna.
depende do que você bebe. Na tua alma, estou falando de alma. Depende do que entra nos teus olhos, que tipo de água entra nos teus olhos e nos teus ouvidos. Vai te marcar para sempre. Por isso que 400 mais 40 é igual a 440. 4 mais 4 mais 0 é igual a 8. A raiz numérica do nome Met, que quer dizer morte, é 8. 8 na gemátria hebraica simboliza morte eterna. Vida eterna não, morte eterna. Porque 8 é o número que te leva ao infinito. A morte eterna, aqui diz tudo, né? O 8, até o número do nome morte, mostra aqui eternidade. A morte sem Deus te leva para a eternidade, para a vergonha e o tormento eterno. Está aqui no livro de Daniel. Met, morte. Mas como você viu nas imagens anteriores, se você colocar aqui a letra Aleph, que é a letra de Deus, essa palavra morte se transforma em verdade. Então, aqui está um alerta para mim e para você. Qual é a sua escolha? Aliás, qual é a nossa escolha? A verdade, que é Yeshua, ou a morte, que nos levará para a perdição e horror eterno? Esse vídeo foi elaborado para nos abençoar, para nos alertar. Pouco se fala sobre esse assunto, mas o Senhor me ordenou, o Senhor me conduziu para fazer esse vídeo. E a minha responsabilidade é que esse vídeo saia usado contra mim, se eu não andar na linha. Contra mim. Por isso eu estou pregando para mim. E estou transmitindo a você aquilo que eu estou pregando para mim. E vai ficar registrado no YouTube. Então eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou pregando para você. E ai de mim, se eu tirar Deus da minha vida. Morte. Mas que você seja abençoado com esse vídeo. Esse vídeo veio para te abençoar. E você ouviu, e você aprendeu que a verdade sem Deus gera morte. E morte eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a tua família. Que a morte eterna não faça parte de você. Mas que Jesus seja sempre o Senhor da nossa vida. Porque ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Seja abençoado por esse vídeo, em nome de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Em nome de Yeshua. Amém.